Todas as vezes que Deus está fazendo algo na terra, eu vou me juntar a Ele. Amém? Aleluia. O Senhor, todas as vezes que Deus está fazendo algo, eu me junto a Ele. Nenhuma campanha de igreja, nenhum desafio de ajudar a fazer a casa de alguém, a socorrer alguém, o desafio de manter a obra, eu coopero com Deus. Então, se junte a Ele nisso, naquilo que Deus está fazendo. E eu sei que parte de vocês que estão aqui, que estão adorando conosco, meus filhos, eu acho que as portas têm que ficar abertas mesmo, viu? Irmãos, esse período da pandemia foi o período que nós mais fomos supridos no Instituto Lugar de Ajuda. Aleluia. Dá glória a Deus aí. Então, o Senhor tem suprido. O governo que nós temos parceria manteve e o povo de Deus chegou com doações que nos ajudou e tem ajudado a manter nesse mês. A igreja, nós aqui, de salários de pastores, nós tivemos que diminuir 30%, mas os 2 meses que nós não conseguimos, nós já devolvemos para esses pastores de novo. Aleluia? No nome de Jesus. E funcionários, o governo nos ajudou no começo, mas depois não tinha, porque nós trabalhamos. E Deus falou algumas coisas, irmãos. Não é fácil ouvir. Eu lembro dos intercessores dizendo, uns 2 meses e meio antes da pandemia, pastor, eu estou vendo a igreja Ágape fechada. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Meu filho, misericórdia, fechado? Sim, pastor, fechado. E só uma pessoa entrava, e de vez em quando outra pessoa. Eu digo, meu Deus, será que é o corpo bombeiro? É alguma coisa que vai acontecer? Obrigado. Mas, irmãos, era Deus falando o que ia acontecer. Então, que o Senhor nos levante nesse tempo, amém? Agora, irmãos, numa palavra, nossos pastores só vieram adoecer agora. Acabei de saber mais um aqui da Ágape, Gesso, que adoeceu, porque fomos abrindo retaguarda. Então, você que está em casa, eu não sou médico, mas tem várias experiências comprovadas, que você, se tomar ivermectina a cada 15 dias, a dose, um comprimido para cada 30 quilos, 2 dias, você estará, de uma certa forma, protegida, a vitamina. Irmãos, então ainda não é tempo de abraçar, ok? Não é tempo ainda, nós vamos vencer essa pandemia no nome de Jesus. Graças a Deus, já os números melhoraram muito, mas o médico da igreja, doutor Gregório, de 7 pessoas que estavam com ele na UTI, só ele escapou. É dolorido demais, irmãos. Então assim, vamos tomar cuidado, amém? Principalmente em lugares fechados, ali um elevador, banheiro de público, algum lugar que você vai, bote a máscara e não fique mexendo nela, por favor. Não vou estar ensinando você aquilo que a mídia ensina. Levante sua mão e vamos orar comigo. Diga, Senhor, eu nem vou morrer, nem nenhum dos meus vão morrer dessa doença, no nome de Jesus. Senhor, nós declaramos fechada essa porta de morte. E Senhor, e no nome de Jesus, estende isso, Deus, contra toda a depressão, contra todo o suicídio, como tua filha orou hoje, nós rejeitamos e repreendemos, no nome de Jesus, todo, ó Pai de amor, essa influência, essa opressão, essa nuvem, ó Pai de amor, que está sobre nós, retira e nos traz alegria, no nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas a vacina já chegou, Imperatriz, ali no Imbirau já chegou, ali na Pedro Neiva de Santana, Beira Rio, multidões. Então, vamos continuar
com fé e responsabilidade. Foi a palavra que Deus me deu desde o começo da pandemia. Irmãos, quem estava aqui domingo passado? Muito bem. Eu vou concluir hoje, se Deus quiser, a gente vai cear no final. Eu venho falando esses dias sobre 4 perguntas importantes, ou relevantes. A primeira pergunta, quem você está ouvindo? Nós trabalhamos aqui com um tipo de pessoa que eu não devo ouvir, que quem eu escuto me influencia, e que eu vou escutar quem pode me influenciar para melhorar. E domingo passado nós trabalhamos, você faz falta, você é importante, você coopera para ser importante na vida dos outros. Irmãos, eu quero trabalhar com as 2 últimas perguntas, e a primeira pergunta de hoje é: quem lhe fala a verdade? Lembrando, você que está vindo hoje aqui, ou você que está em casa, essa é uma palavra que eu vi a primeira vez com o pastor Josué Gonçalves, e ela falou muito ao meu coração, no entendimento de que quando Deus faz perguntas, e Ele já sabe a resposta, mas Ele deseja que a gente manifeste, expresse. Quando Deus perguntou para Pedro, tu me amas? O Senhor já sabia, mas ele esperava que algo acordasse dentro de Pedro. Então, quando eu estou lhe perguntando isso hoje, eu não quero lhe acusar, mas eu quero lhe acordar, no nome de Jesus. 1 Samuel 15, do 22 em diante. Do 22 em diante. Setembro chegou, irmãos, e ele é bênção, no nome de Jesus. Eu compreendo que setembro é o começo do fim desse tempo ruim. Compreendo não, ouvi de Deus isso. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Transliterando, irmão, contextualizando essa palavra, parafraseando ela, Deus está dizendo através do profeta Samuel: tenho eu tanto prazer em cultos, em adoração, como em quem obedeça a palavra do Senhor? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a gordura era uma manifestação de adoração, quando se queimava que ela subia. Então diga comigo, o obedecer é melhor do que o adorar. Vamos lá? O obedecer é melhor do que o adorar. Irmãos, o profeta está dizendo isso para um rei que desobedeceu uma ordem de Deus. O Senhor disse para ele não trazer os bois, os carneiros da guerra, e que ele deixasse tudo lá. E agora o Samuel escuta os mugidos dos bois, dos carneiros. Olha o que diz o versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Diga misericórdia. Mas foi rejeitado mesmo. Então disse Saul a Samuel: eu pequei, portanto tenho traspassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Irmãos, antes de entrar no assunto de hoje, deixa eu dizer algo que Deus me falou de manhã nesse texto, eu preciso dizer com muita honestidade. Todo pecado gera um atraso. Se você está nesse lugar, você para. Todo pecado gera um atraso e um prejuízo, independente de quem ele seja. Mas, irmãos, os pecados contra a autoridade, você vai ver isso no CTL, o pecado contra a autoridade de Deus é um pecado que você dificilmente volta para aquele lugar que um dia você esteve. Lúcifer desobedeceu a Deus, saiu daquele lugar e nunca mais voltou. Adão e Eva no paraíso saiu e nunca mais voltou. Saul saiu e nunca mais voltou. Sansão saiu e nunca mais voltou. Acabe e assim por diante.
Então preste atenção em nome de Jesus. Davi pecou muito mais moralmente do que Saul, mas nunca desobedeceu o Senhor. Irmão, se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, uma palavra que você tem convicção, certeza de que você ouviu aquela palavra, de entregar, de ir, de fazer, honre isso. Porque senão você pode perder um lugar. Como diz em Apocalipse, eu virei a ti e tirarei o teu castiçal do lugar. Era uma palavra para os pastores. Deus ia tirar a igreja do lugar. Se Deus falou com você, irmãos, não desobedeça, no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, Samuel é o homem que fala a verdade. Pode deixar lá a verdade, meu filho. É o homem que fala a verdade para o rei. Samuel aqui é o profeta, que é como um espelho para Samuel. Você deixa só a frase, ok? Nós precisamos, irmãos, de um Samuel na vida. Na vida de Samuel, do rei Saul, foi Samuel. Na vida do rei Davi, foi Natã. E deixa eu dizer, irmãos, não deixa o Samuel chegar não, não deixa o Natã chegar não. Porque quando eles chegam, eles dançam decretos. Então, quem te fala a verdade? O Espírito Santo. Jesus diz que Ele é o Espírito da verdade. Ele nos ajudaria, Ele nos falaria do juízo, da justiça. Ele nos diria, Ele já nos diz o que é certo e errado. Mas Deus vai usar pessoas que vão nos ajudar a ouvir a verdade. A verdade, irmãos, ela vai libertar, é uma palavra de Jesus. Uma história verídica de dois amigos, dois casais de amigos, ou três, eles foram para o restaurante, as mulheres foram no toalete e eles ficaram ali. E um deles tinha uma meleca aqui no nariz. Irmão, na frente, conversando, e os amigos não foram capazes de dizer, pega o lenço aqui e tira essa meleca. Quando a mulher chegou, amor, pelo amor de Deus, tira essa. Quem é que tira a meleca? Do seu caráter. Quem é que vê em você o que só você não vê? E olha aqui, você que está em casa e gente que está aqui. Irmãos, por favor, toda frase, eu não disse, eu não avisei, ela é carnal, viu, irmão? Tira essa frase lá. Você está trabalhando mais com o diabo do que com Deus. Não é isso. Eu estou com você. Nós estamos juntos, vamos vencer. Aqui, irmãos, quem diz a verdade não é o mal educado, por favor. E também, se alguém mal educado, grosseiro, lhe falar uma verdade, tira a grosseria e pega a verdade. Que às vezes o homem pode estar nervoso, a mulher pode estar nervosa. Quem é que te fala a verdade? Se você só quer que alguém bajule você o tempo todo, irmãos. Lembra que Sansão foi um homem assim. Tá os pais, os líderes, trabalhando com Sansão, para ele tomar uma decisão, e ele decidiu andar sozinho. Gente que não permite ninguém tocar, e você já sabe disso. Se você está na igreja, a sua vida é da nossa conta, viu, irmãos? Eu estou aqui, mas minha vida não é da conta de ninguém. Não, senhor. Sua vida é da minha conta, que nós somos uma família. Nós vamos entrar na sua vida e você vai ajudar a vida de outras pessoas. Por isso nós somos uma igreja com grupos pequenos, que uns ministram na vida dos outros. Então, talvez não tem que ser na frente, mas qual é a meleca das suas atitudes, que só você não quer ver? Então, você decidiu andar sozinho? Irmãos, uma pessoa sozinha, até o melhor que você tem, vai levar você à loucura. Uma pessoa sozinha, até o seu melhor, vai se perder no decorrer do tempo.
Por isso nós somos família. A família de casa, a família de igreja. Todos nós vamos sofrer influências e nós vamos precisar, irmãos, de um Natan. Às vezes, irmãos, a verdade é como um remédio amargo. Os remédios da irmã Dilene, quase todos são amargos. Aí quando chega lá em casa o remédio da irmã Dilene, vem aqui no mercadinho que você fica bom aqui. Mas, irmãos, às vezes o remédio é amargo, como um bisturi de uma cirurgia, que vai tirar um apêndice, vai fazer uma ferida, mas vai tirar um mal, como um tumor que vai tirar. O bisturi do médico, irmãos, não é bom, mas bom é a cura que ele gera. A verdade é mais ou menos assim. E nós cristãos, irmãos, nada passa do amor, nada chega sem amor. Nós vamos falar a verdade com amor, o tom, a verdade que quer trazer, vai construir algo. Então uma verdade, irmãos, é como uma ferida provocada pela cruz de Cristo em nós. Então, quem lhe fala a verdade? Talvez você pense que está tudo bem, ou você tem trabalhado com a negação, fugindo. A grande virtude, irmãos, do espelho é que ele não mente. Essa ruguinha aqui, outras coisas que estão fora do lugar, o espelho não mente. Por que você está caminhando sozinho? Adão talvez não tivesse espelho, a Eva não foi um bom espelho para ele. O espelho dele era ele mesmo. Se você não tiver um espelho na sua vida, eu sinto muito dizer que você pode terminar como Sansão. Diga misericórdia. Então quem lhe confronta, e todas as vezes que a gente fala de confronto, irmãos, cuidado para o seu confronto não virar uma afronta. Nós, os líderes de célula, que cuidamos das pessoas, que discipulamos, em algum momento, se não vigiar, a gente quase que afronta. Líderes, pais, pastores, nós não afrontamos, mas conversamos. Então quem te fala a verdade? Permita isso, permita. Prefira talvez ser machucado com uma dura verdade do que estar maquiado com uma mentira, com uma realidade de engano. Isso não quer dizer, irmãos, que eu estou reforçando a maneira educada de algum de vós que estão em casa ou aqui. Por isso que eu não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa da verdade. Irmãos, se a sua verdade não tem amor, você não faz falta. Não, faz falta as pessoas que têm uma verdade e que levam a verdade em amor para gerar uma restauração. Então, quem te fala a verdade, às vezes os seus líderes, a sua esposa, seu esposo, é bom saber a hora de falar, o jeito, mas se por acaso a verdade veio dentro de um pacote que não era bonito, joga o pacote fora e fica com a verdade. Alguém já me disse um dia que tinha pessoas que dava banho no bebê na bacia, na banheira, e jogava o bebê com água fora. Não, a gente tira o bebê e joga só a água fora. É assim também nos relacionamentos. Por isso, a pergunta de hoje, quem te fala a verdade, irmãos? Esteja aberto para isso. E tire o tom de acusação. Tire o tom de companheira, de companheiro, de ajuda. E assim nós vamos vencer. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E, irmãos, não há libertação sem verdade. E não há verdade sem santidade. Vamos dizer comigo? Não há liberdade sem verdade. E não há verdade sem santidade. Se você deseja caminhar em santidade, vai caminhar na verdade. E essa verdade vai nos libertar para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, eu lembro que lá para os meus 16 anos, minha mãe um dia me disse assim, você é parecido com seu pai. Eu digo, eu não sou. Ela me criou, ela conviveu com meu pai, como eu não convivi.
Claro, ela não disse em que é que eu era parecido com ele, mas como eu achava, como eu queria que algumas coisas não fossem, naquela hora eu reagi. Mas quando você para, você vai pensar, eu sou filho de quem mesmo? Eu vou puxar para quem? E aquilo se torna um meio de orar, um veículo, um caminho para você construir com oração, que é, tem algo que eu não quero e que eu vou pedir a Deus que me ajude. Negar uma realidade é fugir da cura que pode se aproximar de você. Então permita que a verdade seja dita a você, escute ela. E algumas coisas o Espírito Santo já lhe disse. Siga isso, no nome de Jesus. Diga comigo, Senhor, fala, que eu estou aqui para ouvir. Aleluia. Vai perguntando para o Senhor. Toda convicção, irmãos, isso aprendi quando eu tinha 25 anos, 26 anos. Toda convicção, ela pode ser uma prisão na sua vida. Nós somos prisioneiros das nossas convicções. Deus é meu Pai, eu sou filho dele, nascido de novo, direito à vida eterna, o perdão dos meus pecados. Nós temos muitas convicções que nós estamos presas a elas e vamos para a eternidade. Mas, irmãos, tem outras convicções que elas estão nos prendendo, em vez de nos trazer liberdade. Que convicções você carrega? Elas trazem liberdade a você ou lhe aprisiona? Conceitos, palavra de comando que tem dentro da sua cabeça. Depois da minha separação, eu não confio em homem nenhum. Depois que eu passei por tal lugar, eu nunca mais vou ter dó de ninguém. As suas convicções são formadas em Jesus ou na tua dor? Cuidado, nós tivemos um pastor que começou a Nova Aliança, está conosco. Foi muito ferido em Imperatriz. E ele saiu pelo mundo, nunca mais foi Imperatriz. Ele veio aqui celebrar um casamento, veio de noite, no outro dia voltou. E Jesus foi apertando ele por onde ele estava e trouxe para aqui, e aqui ele foi abençoado para a glória de Deus. Irmãos, que convicções você carrega? Toda convicção nossa, ela vai nos gerar uma prisão, e ela tem que ser boa. Se você não permite alguém lhe falar a verdade, irmãos, toda ideia fixa, ela é inimiga da razão, do que é correto. Às vezes você está com a convicção fixada de um jeito, e aquilo está impedindo você de que coisas novas cheguem, que uma transformação nova. Eu estava dizendo hoje qual é o poder de uma convicção, irmãos. Há 70 anos, 60 anos atrás, a maioria das igrejas batistas do norte dos Estados Unidos tinha uma salinha fumódromo para fumar. Porque não tinha ciência, irmãos, para dizer que fumo adoecia, não tinha. Isso tem de 40 e poucos anos para cá, que a ciência provou que o fumo, aprenderam a fumar com índios na América Latina. Uma convicção que o tempo revela. Se permita Deus trabalhar. Essa convicção sua, ela pode é assim vai ser. Ela é inimiga de algo bom que pode chegar amanhã. Se permita Deus trabalhar. Eu sempre que eu digo isso, eu digo, não seja alguém que a gente diz, não é para ser uma Maria, desculpa a Maria aí. Não é para ser uma Maria vai com as 8, não. Não pode falar José que meu irmão está ali. Olha, não é para ser alguém que não tem opinião nenhuma, não, irmãos. Mas permita aquela opinião ser alterada. Na minha vida, onde eu fui educado, na minha fé, o ensino básico é que as coisas de milagres e da igreja primitiva tinha cessado. Por isso a teologia da secessão era ensinada muito piedosamente, que tinha cessado.
milagres, e tinha cessado. Então, e eu aceitei Jesus com quase 10 anos, e quando eu vim para cá com 15 anos, eu me tornei líder de adolescentes, e tinha o pastor Eliseu Madeira, que é pastor Imperatriz aqui. E ele já era um homem avivado. E eu tinha um irmão dele, que era meu liderado, e eu tive algumas discussões com ele sobre o Espírito Santo. Tolice minha. Quando eu fui fazer teologia em Recife, eu fui obrigado a assinar um documento com 2 parágrafos naquela folha. Um me comprometendo a eu particularmente não falar em línguas, não me envolver pessoalmente com nada sobre dom de línguas, falar em línguas. E outro, para não entrar em movimentos renovados e coisas assim. Assinei aquele papel. E quando o avivamento veio na minha vida, irmãos, quando ele veio na minha vida, há 16 anos atrás, que o Espírito Santo me batizou, eu não falei em línguas. Nem todo batismo do Espírito Santo se fala em línguas. Tem outra manifestação. Mas que veio em mim foi um sapateado. Bastava ter uma coisa forte, até hoje é assim. Quando é uma coisa grande para quebrar, o Senhor me pega sapateado. Eu não tinha controle. Fui no monte, orando. E minha esposa dizia, monte controle. Eu digo, mas eu não consigo. Os anos se passaram, começou a nova aliança. E eu estava num encontro do lado de lá com os homens. E do lado de cá estava o pastor Kleber, o pastor João e outros, com os rapazes. E eles terminaram o batismo no Espírito Santo. E eles foram para o lado de lá e teve a ideia de rodear nós, o galpão dos homens. Acho que eles disseram, ali tem pouco fogo, vamos para os homens. Quando o pastor Kleber vai para lá, Deus disse para ele assim, manda o pastor Nonato rasgar o papel. Pastor, Deus disse para o senhor rasgar um papel. Aquela convicção tinha me impedido muito. Irmãos, eu peguei um papel representativamente. E disse, Deus, eu estou rasgando, te pedindo perdão por aquilo que eu fechei na minha vida sobre o teu Espírito Santo. Irmãos, quando eu rasguei, veio língua e veio com controle, na mesma hora. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, o que é que tuas convicções estão te pedindo de viver? Recolha a palavra besta, idiota, que você lançou no mundo, o que escreveu. Recolha no nome de Jesus, e você vai querer viver a verdade de Jesus, que Ele quer para a sua vida. Aleluia. Então quem é que te fala a verdade? Pergunte para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou convicto disso? Essa convicção que eu tenho aqui, é tua ou é minha? Porque a verdade vai libertar. Aleluia. Eu não confio nem na minha sombra. Tu é discípulo de quem, criatura? De Jesus? Aprendeu isso com quem? Quem tem dó do cachorro fica com o rabo na mão. Aprendeu isso aonde? O infeliz não sabe o versículo bíblico e sabe o versículo do cão. Isso é do diabo. Se ajudar alguém vai ficar igual a ele. Que conversa, irmão. Eu confiei em alguém, é o que deu, irmão. Problema dela, você vai ser abençoado. Pastor, estão me enganando. Estão me enganando não, irmão, estão enganando a eles. Eu sei em quem tenho crido e estou seguindo minha missão. Então diga comigo, Senhor, eu quero ouvir a verdade, no nome de Jesus. Diga, e eu vou ser portador da verdade em amor. Aleluia. A quarta pergunta, irmãos, a quarta pergunta é, a quem você inspira? Sua vida inspira outras pessoas dentro e fora da sua família? Pessoas olham para você e desejam seguir você. Olha o que diz Hebreus 10, do versículo 35 em diante. Hebreus 10, do 35 em diante. O Senhor está nesse lugar. Amém, irmãos? Hebreus 10 está preparando para a lista dos heróis da fé da história do povo de Deus. E ele diz assim, versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada.
vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, o Senhor está falando da perseverança dessas pessoas em seguirem para ser exemplo do povo de Deus. Logo abaixo, essa divisão de capítulo é nossa, né? Não existia. Só os Salmos já tinha aquela divisão. Não de versículos, mas de números. Hebreus 10, essa primeira parte, o 11, continua relatando todos os heróis da fé, que inspiraram outras pessoas e inspiram até hoje. Que são exemplos, eu disse semana passada, que inspira até hoje. Irmãos, se você olhar a conversa de Deus com Jó, quando Satanás se apresenta diante de Jesus, o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Cão. Não, Jesus não disse cão não. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os teus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Primeiro, irmãos, se Deus colocou para Jó, tem uma cerquinha para você vir, diga: Senhor, faz um muro ao meu redor. Mas olha, irmãos, não é esse o assunto de hoje. O que é interessante, irmãos, é que a conversa de Jó, irmãos, é uma palavra de Deus dizendo: eu tenho gente na terra que me teme, eu tenho gente na terra que é íntegro. Jó era alguém, irmãos, que o Senhor diz para Satanás do caráter dele. Eu não sei, irmãos, como é que Deus está dizendo ao seu respeito e ao meu. Mas ore, porque o conceito de Deus a nosso respeito é perfeito. E preste atenção dobrado no que eu vou lhe dizer aqui. Em Deus, nós não somos abençoados pelo que fazemos, mas pela motivação pela qual fazemos. A Bíblia diz que um dia ficaram de fora gente que fez muita coisa para ele, mas a motivação era errada. Você conhece a história de Simão, que quis comprar o dom e foi banido. A sua motivação, quando nós não conseguimos, Jesus conseguiu por nós. Em nome de Jesus, mantenha uma intenção boa. E hoje, irmãos, eu lembrei muito de gente que eu sei que tem intenção ruim. E Deus me ajuda, eu acho que Deus deu essa peste. Só vive planejando mal? Não, irmãos, o mal na nossa vida deve vir por acidente e não por uma intenção do coração. E a Bíblia diz que quando uma pessoa intenciona matar, já matou, adulterar, já adulterou, roubou, já roubou. Olha, a sua intenção de agradar a Deus já também é bênção na sua vida. A tua intenção de ajudar, a sua intenção de adorar, de ser santo, já é para Deus como se fosse. O princípio é o mesmo. No nome de Jesus. Jó era um homem que inspirou aquele tempo. Os irmãos sabem, quem conheceu um homem chamado Jim Swaggart? Jim Swaggart, um pregador assembleano, um homem de multidões, americano. Quem conheceu Billy Graham, viu falar sobre esse homem? Muito bem. Esse pastor chegou, isso é real, chegou na casa do pastor e lá tinha 2 quadros, um do Billy Graham e um do Jim Swaggart. 2 americanos. O Jim Swaggart, o Billy Graham, irmãos, morreu com 99 anos. Foi conselheiro de 12
presidente dos Estados Unidos, 64 anos casado, e a revista Time colocou como das 100 personalidades do século passado, uma delas foi Billy Graham. Jim Swaggart foi um homem que pregou muito e teve a coragem de ir pregar para o mundo inteiro com um pecado escondido, um adultério escondido. E foi descoberto, confessou, pediu perdão, está no ministério, mas não chegou mais no lugar que ele tinha. Billy Graham era um homem também de multidões e até morrer. Billy Graham era um homem, irmãos, que algumas pessoas dizem que até no elevador de hotel, se ele fosse entrar sozinho e tivesse uma moça, ele deixava subir. Um homem de muitas coisas lindas. Então, quando o pastor chegou no gabinete desse outro, lá tinham 2 homens. Ele disse: e o que é isso aqui? Ele disse: um é para me inspirar como ser, e o outro é para eu saber como não devo ser. Quem me inspira? Um é para ser e fazer, o outro me diz o que eu não devo ser nem fazer. Quem me inspira, irmãos? Eu tenho meu pastor Zé Rodrigues, irmãos, que a vida dele é uma inspiração. Eu tenho algumas coisas na minha casa dele. Eu tenho 2 tamboretes de couro do gado dele. Ele manda fazer a grade do tamborete, e os bois que ele mata para comer, ele faz tamborete e dá para alguns discípulos. Tem um na cabeceira da minha cama. Ele é uma inspiração. Uma inspiração e o desejo de ser. Com 82 anos, é tão animado quanto esses meninos que adoraram aqui hoje. Quem me inspira? Quem você colocaria como fotografia na sala para dizer que inspira você? Esses heróis da fé de Hebreus 10, 11 inspira a gente até hoje. Irmãos, quando você for na Inglaterra, você acha o museu de John Wesley. Amém? Não se paga nada, nenhum museu da Inglaterra é pago. E muito menos esse. John Wesley, irmão, lá de 1800 e pouco, um avivamento tremendo e extraordinário. Você conhece, não dá para falar muito dele. Lá está o segundo templo, o primeiro queimou, o segundo templo, muita coisa para dizer, não vou falar. Mas eu já fui lá umas 2 vezes. Um lugar formidável. De frente à igreja e à casa de John Wesley é um cemitério. Lá naquele cemitério está enterrado John Bunyan, o autor de O Peregrino, que foi o livro mais lido depois da Bíblia. Mas lá também está Susana, que morreu em 1837, que é a mãe de John Wesley. E a história relata que quando ele estava desanimado, ele subia na casa e olhava para o cemitério, para o túmulo da mãe, para lembrar daquela mulher que ele viveu e viveu o Evangelho. Ela era uma inspiração na vida dele. Você inspira sua igreja, seus filhos. Queira inspirar. Sua filha quer casar com você quando é pequena, e quando ela crescer, ela quer casar com um homem parecido com você. Essa foi uma das honras da minha vida. Quando minha filha cresceu, ela disse: pai, eu quero casar com um homem parecido com o senhor. A mãe dela disse: minha filha, eu era por coisa melhor. Mas minha filha estava convicta. E Deus deu, acho que Deus deu um homem parecido comigo, chamado para o ministério, calmo, amoroso, firme, teimoso. Se você conhecer um pastor que não é teimoso, está com defeito de fabricação, viu, irmãos? A gente teima quando o que é errado, a gente está acreditando o tempo todo. E várias coisas. O nome que eu coloquei nela é em homenagem a uma amiga holandesa que nós tínhamos. É o mesmo nome dela. É o dele, um dos nomes dele. E também, até o mesmo dia nós nascemos juntos, 25 de maio. Irmãos, claro que eu sei que Deus respondeu a oração dela.
mas sinal que eu fui um exemplo bom para a mãe dela. Quem você inspira, irmãos? Eu já citei isso aqui algumas vezes. Você é um exemplo. Tem um dos homens que eu conheci, chamado Valdomiro Timichak. Um homem cheio de Deus. E eu soube que no dia da morte dele, no Rio de Janeiro, o filho dele, ele era pastor, cuidava de missões no mundo. O filho dele pegou a palavra e disse: ó, irmãos, eu só sei que meu pai pecava porque a Bíblia diz. Meu amigo, eu só sei que meu pai pecava porque a Bíblia diz. Então, irmãos, vamos inspirar essa próxima geração. No gesto, no dia a dia. Nós estamos levantando uma geração que vai trabalhar para a volta de Jesus, porque Jesus não vai demorar. Mas, irmãos, está perguntando, vai dar a ver um genro? Não sei se vai ter genro não, viu? Jesus pode voltar. Que ele volte, amém? No nome de Jesus. Vamos inspirar pessoas, irmãos, para que a próxima geração decida seguir o Senhor inspirado em nós. Então quem me inspira? Desculpe, a quem você inspira? No nome de Jesus. Cada um de nós temos algo que vamos inspirar. É trabalhador, é doador, é generoso, é encorajador. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Vamos ficar em pé.